Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo para você mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o nosso Mengão, o Flamengo, que já está em reta final de preparação para o confronto contra o time do Ceará, jogo este que vai acontecer nesta quarta-feira no Maracanã. E é claro, vamos aqui, fazer toda a cobertura para vocês não perder absolutamente nada. Vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva falando, sobre esse Flamengo, campeão da Libertadores da América de 2025 e possivelmente também campeão brasileiro de 2025. Então a imprensa realmente reconhecendo que o Flamengo foi muito superior nesta temporada que estamos atualmente. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa a notificação no sino para não perder absolutamente nada e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Aí no meio disso aí, junto com o semifinal e final, tem a reta final de Intercontinental do Flamengo. Sim. Pô, ainda tem coisa. Sim, o ano demora pra acabar, cara. Talvez nem acabe esse ano aí. Talvez nem acabe. Isso também. Então, enfim, essa última semana de Campeonato Brasileiro e com muitas brigas, ainda nada definido. Obviamente, o campeão muito bem encaminhado, com grandes chances já nessa quarta-feira de ser decretado campeão brasileiro. Mas tem brigas interessantes e a principal para mim é a zona de rebaixamento. Como ficou nebulosa, como ficou fervendo, como está a ponto de explodir esse vulcão. E eu tô louco para saber quem que vai morrer nessa lava quente aí. Você quer ver a desgraça dos outros. Não quero ver. Eu tô louco para saber quem que vai ficar nessa lava quente aí. Porque realmente essa recuperação de Vitória e Fortaleza, que todo mundo dava há 5, 6 rodadas atrás, 7 rodadas, que já tinha os 4 meio que definidos que iam cair, a recuperação com o Jair Ventura do Vitória e com o Palermo do Fortaleza são espetaculares. E aí, meu velho, o seu Internacional, o Santos, tem mais gente, o Ceará, que a gente falou aqui do grande trabalho do Léo Condé durante 90% do campeonato, que estava com a faca e o queijo na mão, de já estar definido, derrapou em casa. Entrevistamos o Léo Condé quando ganhou do Corinthians e perguntamos para ele sobre Libertadores. De lá para cá, o Ceará... Então, a briga tá muito interessante ali atrás. E tem uma briga ali de vaga direta para Libertadores, Botafogo, Fluminense, Bahia buscando essa última vaga direta. E uma briga de uma possível 8ª vaga de Libertadores, que essa briga, para mim, é a briga dos piores dos piores. Um time ser agraciado com uma vaga de Libertadores, jogando o que jogou, e aí eu vou botar todos esses na briga, Corinthians, São Paulo, Grêmio, o Atlético Mineiro também está nessa... Sim, também está. Cara, Bragantino, com todo respeito a essas gigantes instituições, mas o campeonato deles, eu acho que desses todos, ninguém tem mais vitórias do que derrotas no campeonato. Vejo para você agora. Eu acho que todos têm mais derrotas do que... Vejo para você agora. O São Paulo tem 14 derrotas, 13 vitórias. O Corinthians, 14 derrotas, 12 vitórias. Aí. O Grêmio, 14 derrotas, 12 vitórias. O Vasco, 17 derrotas, 13 vitórias. Então, e o Bragantino, 17 derrotas, 13 vitórias. Um desses aí pode... E Galo, 13 derrotas, 11 vitórias. É isso aí. Um desses pode ser agraciado com uma vaga de Libertadores. Cara, para um time que perde mais. Eu acho que é... Mas tá na regra, eles têm que lutar até o final e vão buscar essa vaguinha aí, torcendo para Cruzeiro e Fluminense. Os que não estão nessa briga, Corinthians e Vasco. Que não conseguem chegar mais no G7, não é isso, Pedro? Corinthians, Corinthians e Vasco não chegam mais, então eles têm que torcer, se não ganharem a Copa do Brasil, por Fluminense. Exatamente. Ou Cruzeiro. O máximo que eles chegam é do São Paulo ao Galo, nessa hipotética 8ª posição, com vaga na pré-Libertadores. São Paulo também não chega. Então, por isso que eu tô falando. Do São Paulo ao Galo? Do São Paulo ao Atlético, todos têm mais derrotas do que vitórias. E eles podem terminar o ano com uma vaguinha, beliscando uma vaguinha de Libertadores. É um agraciamento espetacular, hein, Eu gravei sobre isso hoje para o GE, a gente nem combinou, estamos em sintonia.
sobre os blocos do campeonato. O bloco do desespero, para não ocupar as 2 últimas vagas abertas no rebaixamento, que hoje estão na mão de Inter e Fortaleza. O Inter cometeu a proeza de ver o Santos tirar 7 gols de saldo na última rodada e por isso está no Z4, trocou de técnico, vai reestrear o Abelão por 2 rodadas. Então bota lá a classificação, tem a zona do desespero, né, que é o rebaixamento. Tem o bloco do Flamengo, que se descolou de todo mundo e pode ser campeão por antecipação na quarta-feira. Tem o bloco da vaga direta na Libertadores, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia. Estão ali brigando, o Cruzeiro já está, né? E Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia sonham. E o bloco da mediocridade, né? Que vai do São Paulo até o Galo, brigando pela hipotética 8ª posição. Eu não tinha me atentado ao fato de eles terem mais derrotas que vitórias, destaquei outros pontos negativos para demonstrar que ninguém merece jogar Libertadores dessa turma via brasileiro. O São Paulo termina o ano jogando fora da sua cidade, de um jeito melancólico, tomou de 6 do Fluminense. O Corinthians, pela primeira vez, faz a sua pior campanha da história em casa como mandante nos pontos corridos, desde que tem Itaquera. O Grêmio passou o campeonato inteiro mais preocupado com o rebaixamento que qualquer outra coisa, e agora pode ser agraciado como 8ª posição. O Vasco chegou a ficar 5 jogos em sequência com derrota e saiu da draga contra o Inter. O Bragantino engatou 2 sequências desastrosas de 8 derrotas seguidas, 4 derrotas seguidas, é um dos piores times do retorno. E o Galo faz também uma temporada medíocre. E um desses pode ser agraciado com a Libertadores chegando até a 8ª posição, porque não seria eles. Não seriam eles. A Libertadores é que pode chegar até a 8ª posição. Será que a gente não pode começar a debater tirar uma dessas vagas aí que alonga esses agraciados pelo Campeonato Brasileiro e colocar em outra competição, né? Que o time tenha mais mérito? Sei lá. O vice-campeão da Copa do Brasil, por exemplo, repente, eu acho que seria um mérito maior do que o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Porque se a gente for olhar... É um ponto a se discutir, debater, porque é isso. A gente está vendo, abre-se pela Copa do Brasil vagas, abre-se pela Libertadores vagas e vai preenchendo um número muito grande pelo Campeonato Brasileiro de times que não fizeram nada para conquistar essa vaga de Libertadores. Quando a gente vê que os times que mais perderam do que venceram podem conseguir uma vaga para Libertadores, quanta coisa errada um time tem que fazer para ser rebaixado? Quanta coisa errada tem que fazer, especialmente Internacional, que não estava na Série B, porque o Santos subiu, né? Subiu para a Série A agora, sempre um desafio subir e se manter. O Sport também, né? O Vitória estava na Série A, mas sempre tem dificuldade de orçamento. Juventude, uma das menores equipes conseguirem se manter. Mas quando se pega o Fortaleza, gente, Fortaleza tem tido muito problema para não ter conseguido competir mais para cima. Agora o Palermo consertou o time, né? A gente vê que o Fortaleza está se recuperando. Mas, especialmente o Internacional, assim, chama muita atenção. Quanta coisa tem que ser feita de errado num elenco, num grupo, na gestão do ano do time para conseguir ter tanto insucesso assim. Se a gente olhar para a tabela e for falar de regularidade mesmo, só os 4 primeiros colocados do campeonato tiveram. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Aí ali naquele bloco ali dos 3 que vem logo abaixo, Botafogo, Fluminense e Bahia, foram irregulares também dentro do campeonato, mas superior a esse bloco aí que o Rizek chamou do bloco da mediocridade. Mas em termos de regularidade... Um outro termo, você pode arrumar. Não, gostei. Mas assim, em termos de regularidade, se a gente for olhar, só os 4 colocados do Campeonato Brasileiro foram de fato regulares. Nem dei boa tarde a você. Mediocridade na questão do mediano, né? E o mediano, né? Para baixo. Para baixo e morno. Sem sal, né? Sem sal, não, e sem assim, tempero. Sem gosto. Jogar a principal competição do continente deveria ser uma coisa nobre. E nenhum deles se isso merecer. Chegar até a 8ª posição, vaga na Libertadores, de fato, é muita vaga via Campeonato Brasileiro, né? É muita vaga. Sei lá, dá uma vaga para quem ganhar o Carnaval, merece mais, cara, quem ganhar o desfile do Rio de Janeiro. Eu acho que seria mais justo o finalista da Copa do Brasil garantir uma vaga na Libertadores do que o 8º, 7º colocado do Campeonato Brasileiro. No caso, o 8º, né? No caso, não, mas o 8º porque depende ali, mas acho que até o 7º em si, eu acho já tivemos G9, né? que valeria mais. Já tivemos G9. Já tivemos. Porque o Galo acabou
perdendo a Sul-Americana e também não está para cima do Campeonato Brasileiro. Mas já teve ano da gente ter 9 brasileiros classificados. Já. Quase metade da tabela do brasileiro vai para a Libertadores. É surreal. Boa tarde, Pedro Moreno. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Zeke, Roger, Jéssica. Esse nem era o meu destaque inicial, Campeonato Brasileiro. O meu destaque inicial está muito em cima da decisão, né, do campeonato que pode acontecer amanhã, Flamengo e Ceará. Já estudando esse confronto contra o Cruz Azul pelo Intercontinental, começando a dar uma olhada no time do Cruz Azul, tem uma questão, principalmente em termos de calendário e aspecto físico, que pode pesar muito a favor do Flamengo. Beneficiar o Flamengo. Exatamente. Se o Flamengo ganhar quarta-feira, né? Exatamente. E em cima do que foi a experiência do Botafogo no ano passado. Só relembrando, o Botafogo ganha o título brasileiro contra o São Paulo. Na última rodada. Tem a festa ali no gramado, os jogadores partem direto para o aeroporto, do aeroporto viajam para jogar o Intercontinental contra o Pachuca logo na sequência. Descansando um mês, né? Exatamente. Logo na sequência, assim, o Botafogo atropelado fisicamente, o time morre em campo, toma um 3-0 do Pachuca, mesmo o Botafogo tecnicamente tendo uma equipe melhor. O que acontece? O Cruz Azul está classificado para a semifinal do Campeonato Mexicano, para enfrentar o Tigres. O jogo acontece o primeiro, dia 3, quarta-feira, amanhã, e o jogo da volta acontece no dia 6, 9 da noite, no México, mas que no Brasil seria meia-noite, porque a gente tem 3 horas a diferença de fuso. Né? Só que assim, como é meia-noite, seria ali... o jogo vai terminar 2 da manhã do horário de Brasília do dia 7. Então, a equipe do Cruz Azul vai ter que viajar, no dia 8, para chegar lá dia 8, 9, para fazer a preparação para o jogo do dia 10. Então, o Flamengo conseguindo conquistar o título amanhã, o Flamengo vai ter aí praticamente 3 dias de preparação à frente da equipe do Cruz Azul. Já pode viajar na quinta-feira. Isso, né? Então, a desvantagem provavelmente que foi... isso aí já deve estar desenhado, essa logística, a partir do momento que o Flamengo se ganhar do Ceará. Então, assim, a desvantagem que o Botafogo no ano passado, o Flamengo, caso conquiste o título amanhã contra o Ceará, pode ser muito favorecido, sendo que o Flamengo, tecnicamente, já é uma equipe bem superior à equipe do Cruz Azul. Então, é um fator assim que pode pesar bastante a favor do Flamengo. Jéssica, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, meus amigos, boa tarde para quem está em casa. Muito desafio na parte de baixo também, né? Se o Flamengo vence amanhã e consegue agilizar essa logística, o Ceará fica um jogo muito complicado, né? Nessa disputa ali contra o rebaixamento de um time que até poucas rodadas atrás eu não imaginava que estava brigando para não cair. Seria contra o Palmeiras. Isso. Com o Flamengo vencendo, o Palmeiras sem ambição no campeonato também tem isso. Também tem isso, mas é sempre muito difícil, assim, sempre muito complicado. Acho que o Flamengo é franco favorito para amanhã. Também li uma notícia sobre o Cruz Azul, que a imprensa de lá vê o Cruz Azul como franco favorito contra o Flamengo. Achei isso muito curioso mesmo. Não devem ter acompanhado o Flamengo jogar, nem o trabalho que faz Felipe Luiz, nem o elenco que o Flamengo tem para fazer um jogo muito capaz. Ou se empolgaram com os últimos duelos de... Eles se empolgaram demais. E o México parte também, eles com também CACAF têm contra a América do Sul. Muito bolha? Muito bolha, muito interno. Pode ser que seja Os últimos duelos de CONCACAF contra a América do Sul deu ruim pra gente, né? O Botafogo foi atropelado, o Tigres derrotou o Palmeiras. Mas muito pelo calendário, né? Olha, o Tigres e Palmeiras foi uma superioridade do Tigres mesmo, né? E ano passado o calendário nos impede de fazer uma avaliação melhor do Botafogo. Mas Tigres e Palmeiras, 1-0, foi uma vitória incontestável. A ver também como vai ser Mas eu acho que o Flamengo desse ano é melhor do que o Palmeiras que enfrentou o Tigres. E melhor do que o próprio Botafogo do ano passado. Melhor que o Botafogo, só que o Botafogo acho que ia competir muito mais. Aí eu já não sei, não. Eu acho. Aí eu já não sei. Já criou uma polêmica Mas aqui. o Botafogo ia competir muito mais. Não, isso não, sem dúvida. São 2 timaços. Sim, já criou uma polêmica aqui, hein? Bom, jamais saberemos, né? O Flamengo desse ano contra o Botafogo do ano passado. Você crava que o Flamengo desse ano é menor que o Botafogo do ano passado? Pra mim, o Flamengo é melhor. Esse time do Flamengo, pra mim, é melhor. Eu não tenho essa certeza. Como conjunto? Como jogador? Como conjunto? Eu também não tenho essa certeza, eu acho que mais como individual do que como conjunto até. Porque individualmente você pega o elenco do Flamengo. É um grande elenco. Não, John ou Rossi? Time. Agora, time. Vamos rapidinho. John ou Rossi? Pra mim, John. Pra mim, Rossi. Pra mim, John, com sobras. Varela ou Vitinho? Varela. A gente está analisando o Varela que ele jogou na final, né? É nossa memória fresca, né? Mas o Varela nem Barbosa e Bastos com Léo Ortiz e Léo Pereira. Pra mim não tem discussão. A zaga do Flamengo é bem melhor. Essa zaga do Botafogo Alexandro Teles.
Na meiuca, os volantes. Para mim, os do Flamengo. Os dois do Flamengo, Jorginho e Pulgar, em detrimento de Marlon e Gregory. Que fizeram uma temporada espetacular. Savarino e Arrasca, acho que não tem nem discussão. Arrasca. Luiz Henrique, Almada. Luiz Henrique e o Carrascal, eu vou de Luiz Henrique. Sim, Luiz Henrique. E Almada contra qualquer um. E Almada outro também, lado. vou de Almada também com do Samuel Botafogo. Lino. E Igor Jesus na frente. Igor Jesus e Na Bruno Libertadores, Henrique ou estamos falando de Pedro. Libertadores, Seria né? Bruno Henrique, então. Igor Jesus. Se fosse com o Bruno Henrique, cara, é difícil. Assim, com o Pedro, para mim, não tem debate. O Pedro seria melhor. Assim, eu acho que o time obviamente, seria um jogaço se pudesse se enfrentar, mas eu acho o Afinal, Flamengo são os times, junto com o Flamengo de 19, a confirmar a conquista desse ano, que conseguiram, na era dos pontos corridos, ganhar Libertadores e Brasileiro, a confirmar a conquista do Flamengo na quarta-feira. A gente não se preparou para essa comparação com o Botafogo. A gente está sugerindo uma outra comparação hoje e quero convidar vocês. O Flamengo desse ano, que está prestes a conquistar o Campeonato Brasileiro, já levou a Libertadores, em comparação com o Flamengo de 19, que conquistou as duas competições. Quem é melhor? Vocês podem escolher o critério. É o jogo coletivo, é o elenco, é esse mano a mano que a gente acabou de fazer improvisado. A gente conta com o seu voto. A gente vai comparar aqui, vamos lembrar, vamos reviver aquele Flamengo do Jesus, que é dono da melhor campanha da história dos pontos corridos, com esse Flamengo de 25 que está em vias de igualar o feito daquele Flamengo de 19 e o feito do Botafogo do ano passado também. Primeiro, eu acho assim, quando a gente compara os elencos, eu acho que não tem muita dúvida de que o Flamengo desse ano tem mais opção do que o Jesus tinha. E isso pode fazer diferença no Mundial, inclusive, porque faltou elenco para aquele Flamengo de 19 quando o Jesus precisou fazer trocas naquela final contra o Liverpool. Então, por favor, já colocando os elencos na tela, eu acho que não tem muita dúvida de que o Flamengo desse ano, quando você olha os reservas desse ano, por exemplo, o Flamengo trouxe para a lateral direito o Emerson Royal. Até acho que foi um exagero pagar 8 milhões de euros no Emerson Royal, mas trouxe. Tinha o Rodinei como principal opção ao Rafinha. Esse ano de zagueiro reserva você tem o Danilo, né? Um jogador de seleção brasileira. Você não tinha um zagueiro desse nível para substituir Rodrigo Caio ou Pablo Mari. De lateral esquerdo, para substituir o Alexandro, o Flamengo tem hoje dois jogadores que chegaram às seleções. O Vinha, que é da Celeste, e o Ayrton Lucas, que já foi convocado para a Brasileira. O René era opção ao Felipe Luiz. Para o lugar dos volantes, por exemplo, você tem jogadores de seleção, como Saúl, De La Cruz. E o Flamengo, naquele ano, não tinha. Tinha o Pires da Mota, por exemplo, como principal opção. Paraguaio, né, para o meio campo. Tinha o Diego como uma opção ali para jogar de volante. Inclusive, ele entrou assim na final da Libertadores. E como opção também é o Arrascaeta. O Reinier era a opção Everton Ribeiro. Compara com hoje. Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael. De centroavante tinha o Gabigol, numa fase exuberante, né? Agora tem o Pedro. Mas de opção, você tem hoje o Bruno Henrique para jogar ali, você tem o Wallace, você tem o Juninho. Até acho que as opções para centroavante não são lá essas coisas esse ano, né? Você tinha o Berril. Mas em termos de opção de elenco, eu não tenho muita dúvida em cravar que esse é mais recheado que 19. E dá para provar isso na final. Na final contra o River Plate, o Flamengo perdendo o jogo, não estava fazendo uma grande partida e o Jesus foi no talo com todos os jogadores praticamente até o final do jogo. Acho que ele só bota o Diego ali no finalzinho e não sei se ele bota mais alguém. Foram pouquíssimas... Já era um Flamengo cansado nessa final, né? Já era um Flamengo vendo Sim, porque ele ia no jogou talo. demais todos os jogos e esse jogo ali... O Flamengo desse ano, ele só conseguiu conquistar a Libertadores e provavelmente agora o Campeonato Brasileiro por conta do elenco recheado, a qualidade que tem, do tamanho que tem o elenco do Flamengo hoje. Porque se o Flamengo não tivesse essas opções, a quantidade de opções que tem e a competitividade que Cruzeiro e Palmeiras colocaram dentro do Campeonato Brasileiro, dificilmente o Flamengo conseguiria manter a mesma atuada, porque assim, se a gente olhar para 2019, o Flamengo atropelou o Campeonato Brasileiro de 2019, praticamente não teve concorrência, não teve ninguém para conseguir acompanhar, porque era um outro momento, inclusive, dos outros clubes. O Flamengo meio que nadou de braçada sozinho. Você concorda que essa campanha exuberante de 19 assustou tanto a concorrência que as pessoas... Peço até que a gente rode as informações daquela campanha de 19. Brasileiro, né? Brasileiro. Porque a Libertadores também sofreu algum susto, porque a primeira fase é com Abel, sofre lá na última rodada para o Peñarol. Mas desde que chega o Jesus e o time deslancha no Brasileiro, chegando a 90 pontos,
aquilo assustou tanto a concorrência, pelo menos eu vejo assim, que os clubes começaram a falar, como é que eu combato isso? Subiu o sarrafo, Subiu o sarrafo. Sem dúvida. E aí a gente no Brasil, fruto daquilo que o Flamengo fez. E também outra coisa que aquele Flamengo inspirou a concorrência foi treinadores estrangeiros. É isso. Aquilo criou um boom de treinadores estrangeiros. Todo mundo queria o seu Jorge Jesus. Pós-19, né? Todo mundo queria um português, né? O seu Jorge Jesus, né? Então, e assim, a sensação pós ali, final do Campeonato Brasileiro e Libertadores 2019, era assim, ó, gente, se não se mexer, vai ser um atropelo ano atrás de ano. E aí, sem dúvidas, o sarrafo muda, a gente vê nos anos seguintes, em termos de elenco, o próprio Palmeiras. O Palmeiras, no meio do caminho, mudou essa mentalidade, porque até então era um Palmeiras que apostava muito mais no desenvolvimento de jogadores da base, de subir jogadores da base e uma contratação ou outra pontual. O Palmeiras que a gente vê, a contratação que o Palmeiras vem fazendo nos últimos 2 anos, jogadores como Andréas Pereira, a própria contratação do Vitor Roque, Paulinho, se gastou muito também na vinda do Flaco Lopes. Então, o Sousa e o Facundo Torres, jogadores caros. O Flamengo fez 86 gols no campeonato de 2019. E era um Flamengo que goleava todo mundo, né? Por isso que é impressionante, acho que quando a gente faz a comparação dos dois elencos, impressiona ainda mais o trabalho de Jorge Jesus naquele ano. 36 gols. Esse marcou 74 e é o único time, o segundo melhor ataque é o Palmeiras com 60. Não, a diferença é gritante. Aquele marcou uma quantidade ainda mais obscena. Ainda mais absurda. E eu acho que isso chama mais atenção para o trabalho do Jorge Jesus em relação ao elenco. Foram 6 meses de trabalho, hein? Porque o Jorge Jesus chega no meio do ano na parada da Copa América. Então, assim, ele não pega o campeonato inteiro. Ele pega ali perde ali uma partida. Mas essa parada, 8 ou 9 rodadas quando você conversa com as pessoas do Flamengo, ela foi muito importante. Foi, fundamental. Fundamental, porque assim, ali ele teve tempo de conhecer o elenco, treinar, e a partir dali o Flamengo cresce. E contratou também. E contratou pra caramba na janela. Chegou o Rafinha. Exato. Chegou o Pablo Mari. Exato. Chegou alguns outros aí também pra... O time era muito bom, mas o elenco desse ano era melhor. O time mais robusto. E coletivamente aquele Flamengo jogava mais do que desse ano. Acho que o Gerson também, né? O Gerson também chega naquele meio do ano. São contratações importantes. Agora, como time, eu acho que o de 19 é imbatível. É imbatível. Concordo. Imbatível. Até em relação às campanhas também. Agora eu faço essa ressalva do Pedro. Aquele time não tinha concorrência. Também acho que aquele time era melhor do que esse. Mas ainda melhor, porque esse é muito bom. Como atropelou no Brasileiro e depois da chegada do Jesus. Era o Abel, chegou o Jesus também. Teve o primeiro susto, que foi o primeiro jogo dele na Libertadores, que foi o Emelec, né? Perdeu 2-0 lá e aqui conseguiu reverter e ganhou nos pênaltis. Depois, acho que foram Grêmio e Inter, não foi? Que eles atropelaram? Atropelando, Os dois, né? Grêmio e Inter e depois a final do River. E depois a final com o River. Oitavas, quartas, semifinal. Então, eu acho que não tem nem comparação. Eu queria ver o saldo daquele time, porque esse está com saldo de 50. Está com saldo de 50. Produção, me ajuda a ver o saldo, eu já achei aqui. 49. O saldo foi de 49. Ao fim do campeonato, o saldo foi de 49. Mas, assim... Mas é porque o tá na mesma linha. Jorge tá na mesma chegou na linha, metade da temporada, porque era um Flamengo que goleava o tempo inteiro. Era muito difícil de um time imaginar qual estratégia adotar contra esse Flamengo. É diferente de agora, que embora seja um time temido também, muito difícil de enfrentar, a gente pode ser que aconteça isso, tem times que conseguem transpor a defesa, que conseguem marcar contra o Flamengo. Agora, esse Flamengo do Jorge Jesus, o Jorge Jesus causou uma revolução, né, em termos de coletivos de futebol. Porque todo mundo queria um Jorge Jesus por conta disso, né? Porque ele apresentou uma ideia de jogo bem diferente do que se fazia no Brasil. No Brasil, nós tínhamos modelos bem atrasados de jogo. E passou a evoluir por conta disso. Então, causou um impacto também no nosso futebol, né, para os anos seguintes, para as equipes que foram atrás de treinadores. Aquele Flamengo de 19, para mim, é o time sul-americano de 12 para cá, né? O Corinthians derrota o Chelsea e aí vem só derrotas do futebol sul-americano. Algumas na semi, metade delas na semi, metade na final. De lá para cá, para mim, com sobras, aquele time foi o que melhor conseguiu enfrentar o campeão europeu nesse formato de intercontinental. Né? Foi muito equilibrado aquele Flamengo e Liverpool. Claro que o Liverpool jogou melhor, é o que se espera do campeão europeu.
Mas na média foi o confronto mais equilibrado no Intercontinental de 12 para cá. E pegou o Hilal também, passou fácil, apesar de ter saído perdendo aquele jogo teve um contra o Hilal. sustinho inicial, mas tomou depois 1-0 e tal, mas depois foi 3 e passeando. Porque assim, a gente vai olhar os brasileiros hoje que chegaram... Hoje a gente pega os árabes e sofre. Sim. Né? Sofre quando ganha. Ganha sofrendo. A gente vai encontrar outros brasileiros que conseguiram chegar à decisão. Por exemplo, o Grêmio chegou à final contra o Real Madrid. Foi 1-0 só apertado com gol de falta do Cristiano Ronaldo na barreira que abriu. Mas assim, o jogo foi um amasso do Real Madrid o tempo todo com a posse de bola, que foi um contexto completamente diferente do Flamengo e Liverpool. Mas quando o Jesus precisou de banco contra aquele Liverpool, ele Faltou. tirou o Arão, colocou o Berril. O Lincoln termina o jogo. Tirou o Gerson, colocou o Lincoln, que E perde um perdendo gol. ainda, Exato. porque se ele bota pra dentro ali, era empate e ia pros pênaltis do jogo. Tira o Everton Ribeiro, coloca o Diego, tira o Arrasca, coloca o Vitinho. Hoje, ele pode tirar do banco um Saúl, um De La Cruz, um Luiz Araújo, um Cebolinha, opções mais encorpadas, um Vinha. O Felipe Luiz perdeu... Se tiver o Pedro, ele um tira o Danilo, Bruno Henrique do banco. exato. O Felipe Luiz perdeu o que, para mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, que é o Léo Ortiz, e quem entrou foi o Danilo, que decidiu a final da Libertadores. Sim, ilustra muito a diferença de elenco que esse Flamengo de 2025 tem. Agora, o desse tem um mérito muito forte, porque é consenso aqui. Ele pega uma concorrência de sarrafo mais elevado, um Palmeiras que é melhor do que os times daquele ano, um Cruzeiro que faz um campeonato muito bom também, um Botafogo com outro nível de investimento e consegue, diante de uma concorrência mais pesada, a gente pode rodar dados de 2025, fazer um campeonato muito impressionante. Com uma pontuação de 75 pontos e contando, né? Ele pode superar 80 pontos nessa edição dos pontos corridos, com mais de 2 gols de média por jogo, com uma média de 0,66 gols sofridos por jogo, um saldo de 50, o Palmeiras, que é o segundo saldo, tem 28, para vocês verem a diferença, com 22 vitórias em 36 jogos, quer dizer que ele venceu 61% dos jogos, e junto com o Cruzeiro é o time com menos derrotas. Ou seja, o Flamengo lidera todos os quesitos também esse ano do Campeonato Brasileiro, com uma concorrência mais pesada. Sim, acho que é importante a gente considerar que o cenário do futebol brasileiro em 2019 é bem diferente do cenário de hoje, né? Hoje tem mais time para competir com o Flamengo no nível de futebol que o Flamengo joga. Talvez o futebol brasileiro está distanciando aqueles clubes que não se agilizaram em gestão, em futebol, para conseguir competir. Mas o Flamengo tem hoje competição. Tem times que são capazes de tirar o título do Flamengo, de competir de igual para igual. São poucos, mas em relação a 2019, o que o Flamengo fez em 2019, os outros times estavam muito atrasados. Né? É curioso porque quando a gente for fazer aqui o quem é melhor, imagino eu que vai ficar bem apertado, ou pode ser até que 2025 individualmente leve alguma vantagem, mas assim, o aspecto coletivo, o time de 2019 era brincadeira, cara. E como a sequência de vários jogadores daquele na carreira, a gente vai olhar como que aquele time potencializou vários outros jogadores. Por exemplo, o Pablo Mari foi um jogador que chegou no Brasil que ninguém conhecia, fez uma temporada absurda em 2019 e ele saiu do Flamengo e ninguém nunca mais ouviu falar do Pablo Mari, por exemplo, entendeu? Chegou aí pro Arsenal. Exatamente. Pelo Monza agora, o Monza da Itália, agora eu não me recordo onde é que ele... Essa é uma boa... Por onde anda Pablo Mari? A gente acha que isso é fácil. Também não sei, não. Agora, quando a gente for fazer o que é melhor, acho que eu vou causar uma polêmica. Eu vou fazer questão de votar com alguns nomes que talvez sejam quase unânimes de 2019 e eu acho que o de 25 vai superar. Mas vamos fazer daqui a pouquinho. Em termos de Libertadores, a gente está rodando, a campanha desse ano não é boa. Quando você olha a campanha, ela não é boa. Mas o que isso importa para um time que é campeão? Nada. Ninguém vai lembrar que foi segundo colocado na fase de grupos, que penou para passar por Estudiantes, que sofreu contra o Racing. Isso pouco importa. Foi campeão. Campanha Libertadores, pouco importa. Como naquele ano também. Sofreu com o Emelec, foi sofrido contra o Emelec. A final com o River Plate também foi emocionante, mas não foi bem jogada. Mas quem lembra de campanha Libertadores? Pouco importa. Lembra-se apenas do campeão. Eu lembro de um River Plate, acho que foi 2016. Está na Fiorentina, o Pablo Mari. Tá? Eu estava vendo aqui agora. 2015, foi contratado ano passado. 2016, o River Plate fez 7 pontos na primeira fase. 7. E o Tigres fez o último jogo no Monumental de Nunes, podendo eliminar o River Plate. O River Plate, eu acho que tinha 4 pontos. Se empatasse, o Tigres
que já estava classificado, nadando de braçada na primeira fase. Se empatasse, o Tigres eliminava o River Plate. O Tigres não jogou tão bem assim, ou não botou força a mais, eu não lembro mais ou menos, mas o River ganhou do Tigres nesse jogo, fez 7 pontos, e numa combinação lá no Zegué passou. Qual foi a final? Tigres e River. Tigres e River. Copa do Mundo é pra... River, vá Campanha pro pouco Tigres. importa, né? Então, meu irmão, esses times que começam a nascer cabeça para tudo quanto é lado, né? Flamengo, Se deixar River, crescer. Boca, Palmeiras, São Paulo, esses times brasileiros gigantes, se você não O que o torcedor do Corinthians, Flamengo vai Fluminense, lembrar Botafogo, se é não que ganhou mata do na Palmeiras, raiz, cara. mano. O que o torcedor do Flamengo vai lembrar é aquela Libertadores que a gente ganhou do Palmeiras. A gente cobrou a E conta. tem uma- É isso que o Vai torcedor lembrar do ano Flamengo vai mágico lembrar. de Libertadores, de relação a brasileiro, isso. que ainda não é matemático, e quem sabe do Mundial. E tem uma questão com relação à própria programação que o Flamengo fez na primeira fase da Libertadores. E, assim, primeiro, o Flamengo tinha que ter passado em primeiro do grupo e era para ter passado com uma tranquilidade maior do que foi. Mas teve uma programação que o Flamengo fez pensando em Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras já vem fazendo há alguns anos, que é, nos 2, 3 primeiros jogos da Libertadores, vários jogos o Flamengo metia time reserva, metia time mesclado na Libertadores para dar um gás inicial no início de Campeonato Brasileiro e criar uma espécie de uma gordura ali no Campeonato Brasileiro. E foi o que o Flamengo fez. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu somar os pontos ali inicialmente, só que na Libertadores, diferentemente do Palmeiras, o Flamengo teve tropeços que o Palmeiras lá atrás não teve. Mas concordo plenamente. O que vale teve a LDU é quem também, levanta a tinha- taça. O de 19, por exemplo, estava vendo aqui. Altitude na primeira fase do Flamengo. Então, A hoje primeira em dia- fase de 19 não foi lá essas coisas também. Foram 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Ué, porque- foi pro jogo do Uruguai contra o Pearol, a gente foi Exato. fazer esse jogo lá com a corda no pescoço. O Pará Exato. foi expulso com 10 minutos do segundo tempo. Foi um Deus nos acuda para segurar o resultado lá. E aí passou, e aí depois o Abel já estava muito pressionado, e aí num jogo contra o Atlético Paranaense no Rio, o Flamengo ganhou de virada, 3-2 assim. E aí logo depois desse jogo o Abel é mandado embora e contrata-se o Jorge Jesus. A partir daí virou história, né? Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está prontinho para o jogo desta quarta-feira contra o time do Ceará no Maracanã. Esse jogo poderá valer ao Flamengo o título de campeão brasileiro de 2025. Lembrando que esta semana, né, o Flamengo conseguiu conquistar o tetracampeonato da Libertadores e agora poderá conquistar também. E galera, o Conmebol divulgou a lista ali, né, da seleção da Libertadores de 2025. E o Flamengo, né, praticamente quase que dominou o time inteiro dessa seleção. Emplacou 7 jogadores. Exatamente isso, o Flamengo emplacou 7 jogadores. Teve jogadores do Palmeiras e alguns do Racing também. Né? Lembrando que os escolhidos, né, o time escolhido é feito por um grupo de estudo técnico da Conmebol, tá? Palmeiras, Racing também tiveram representante. Então vamos ver aqui, ó, aí a lista dos jogadores. Goleiro Rossi do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Danilo que foi, né, aí o destaque da decisão do Flamengo, Gustavo Gomes do Palmeiras, Sousa do Racing, Pulgar do Flamengo, Carrascal do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo e até mesmo o Pedro, que não jogou a decisão, também foi lembrado nessa lista. Maravilha Martínez do Racing e Flaco Lopes do Palmeiras. O Tigrinho, que custou uma fortuna para o Palmeiras, não apareceu aqui na lista, né? Então, tá aí o Flamengo emplacando, né, 7 jogadores nessa seleção, tá aí, da Libertadores de 2025, meus amigos. Sem contar, né, que o Flamengo também conquistou, tá aqui a faixa aqui, ó, o tetracampeonato, né? O único time brasileiro 4 vezes campeão desse troféu aqui, ó, da Libertadores da América, meus amigos. E agora o Flamengo, né, se Deus quiser, nessa quarta-feira vai emplacar um Campeonato Brasileiro. Eita, meus amigos, para desespero dos antes. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!